Salve, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Tio Caio e hoje a gente vai ver um assunto aí que bagunça muita cabeça, a cabeça de muita gente, né? Então, que são os polinômios. Vamos fazer uma breve revisão das ideias que a gente tem da minha álgebra, que é a área da matemática que eu trabalho com números e letras, tá? Lá do sétimo ano. O que a gente aprende lá no sétimo ano? Que toda vez que eu quero representar um número, só que esse número é desconhecido, eu utilizo uma letra para fazer essa representação. O famoso X aí, que muita gente só usa X, né? Mas pode ser qualquer letra. Então, se eu pensar assim, que eu quero um número que somado com 2 para dar 5, eu aqui rapidamente consigo perceber que esse valor é o 3. Mas, na ideia da álgebra, a gente vai pegar esse valor desconhecido e vai transformar ele em uma incógnita, que significa valor desconhecido. Então, eu quero x mais 2 igual a 5. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Primeiro grau, porque o x está elevado a 1 e tem o sinal de igualdade. Tem incógnita e tem sinal de igualdade, é uma equação, certo? Essa incógnita é um valor desconhecido. Então, na hora que eu aplico as técnicas de resolução, eu acho que esse x vai valer igual a 3. Então, aqui eu consigo definir o valor dessa incógnita, certo? Se eu tiro o sinal de igual e deixo apenas x mais 2, a gente já tem aqui uma expressão, e como está envolvendo letra e número, algébrica. Então, uma expressão algébrica, ela vai ter letras e vai ter números. Este valor de x, ele deixa de ser uma incógnita. Por quê? Porque aqui eu não tenho sinal de igual, eu estou querendo um número somado com 2. Que número que eu somo com 2? Qualquer número, né? Então, nesse caso aqui, o meu valor de x varia. Então, a gente chama ele de variável. Então, quando não tem o sinal de igual, a gente tem aí ele como variável, que vai variar de acordo com o que o exercício está pedindo. Outro exemplo onde é variável, que tem o sinal de igual, é isso aqui. X mais y igual a 2. Que número somado com outro vai dar 2? Se a gente pensa em natural, pode ser 2 e 0. Deixa eu escrever. Se eu pensar nos números naturais, eu tenho 2 e 0, eu posso ter 1 e 1, ou 0 e 2. Já tem 3 opções. Mas se for número inteiro, aí eu já posso ter uma gama de muito mais resultados. Exemplo, eu posso ter aqui menos 4 e aqui eu posso ter mais 6. Aliás, isso, mais 6. Então, pode o resultado dar 2? Eu posso ter qualquer variação de números inteiros, desde que quando eu junto, eu tenho eles iguais a 2. Então, aqui já aumentou o número de possibilidades. Se eu falar em números racionais, que é com vírgula, fração, aí são infinitas possibilidades. Então, neste caso aqui, ele não é uma equação de uma incógnita, como a gente calcula lá no sétimo ano. Ele vai ser uma equação com duas incógnitas. Então, fato. Com duas incógnitas. Então, o fato de ter duas letras na mesma equação é uma equação de duas incógnitas. Então, neste caso, o x e o y também são valores variáveis. Né? Aqui são duas incógnitas, porque eu tenho sinal de igualdade, mas eu posso ter uma infinidade de valores para esses resultados, para x e para y. Em outras palavras, esta equação é possível achar o valor de x e de y, só que são infinitos valores. No caso de variável, eu não tenho sinal de igual, então ele vai me dar uma infinidade de números também, né? Pode ser no lugar desse x aqui. Enfim, isso é o que a gente aprende lá no sétimo ano.
a resolver a equação do primeiro grau com uma incógnita. E quando a gente começa a estudar no 8º ano, a parte de álgebra, a gente entra nas expressões algébricas. As expressões algébricas, ela tem termos. Então, elas podem ser pequenas, elas podem ser mais extensas. Então, por exemplo, x mais y mais 5. Isso é uma expressão algébrica. Não tem sinalzinho de igual. Então, isso é uma expressão algébrica. Se ela é uma expressão algébrica, eu vou contar quantos termos que ela tem. Para separar termos da minha expressão algébrica, quem separa são os sinais de mais e de menos. Então, na verdade, eu tenho x, um termo, y, outro termo, e o 5, outro termo. Então, essa expressão algébrica, ela tem 3 termos. São 3 coisas que eu estou juntando, o x, o y e o 5. Outra expressão, x ao quadrado menos y ao quadrado. Nesse caso, tem um sinalzinho de menos, vai separar em 2 termos. Por que 2 termos? Porque o x ao quadrado é um, o y ao quadrado é outro. Eu estou subtraindo esses 2 termos. Então, as operações de adição e subtração, ela basicamente separa a quantidade de termos dessa minha expressão algébrica. Só que essa expressão algébrica agora, no 8º ano, ela muda de nome. A gente chama ela de polinômio. Então, dependendo da minha expressão algébrica, dependendo da cara que ela tiver, ela sempre vai ser um polinômio, certo? A diferença está nos nomes de alguns polinômios específicos. Então, vou colocar mais um aqui, 2a ao quadrado, não tem sinalzinho de mais ou menos ali, então essa expressão tem apenas um termo. E a gente coloca nomes para essas 3 situações. Então, toda expressão algébrica que tiver um termo, ou seja, todo polinômio que tiver um termo, a gente chama ele de monômio. Toda vez que eu tiver 2 termos, eu vou chamar de binômio. E 3 termos de trinômio. E 4, polinômio de 4 termos. 5, polinômio de 5 termos. 7, polinômio de 7 termos. E 3, polinômio de 3 termos ou trinômio. 2, polinômio de 2 termos ou binômio. 1, polinômio de 1 termo ou monômio. Certo? Estes termos algébricos, 2a ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, eles são divididos em 2 partes. Então, todo termo algébrico, ele é composto por um número e por uma letra. Este número, nós chamamos ele de coeficiente. Enquanto a letra a gente chama de parte literal. Não é lateral, não. Parte literal. Então, dá um exemplo para mim quando tem termo algébrico. Então, termo algébrico eu vou pensar em um de cada vez. Né? Eu não vou pensar no polinômio em si, vou pensar só no termo. Quem seria o coeficiente de x? Não tem nada, tio. Mas aqui tem 1 vezes x. Então, o coeficiente é 1, parte literal x. Do y, 1, parte literal y. E do 5? Ele tem o quê? Ele tem somente o coeficiente. E a parte literal dele? Não tem. Então, também isso é possível num termo algébrico. Essa de baixo, quem é o coeficiente? De 1. Quem é a parte literal? X ao quadrado. Quem é o coeficiente desta de cá? Aí você vai falar para mim, 1. Está errado. Quem vai ser? Menos 1. Certo? O sinal de mais e menos, ele separa os termos. Mas na hora de eu colocar ele como coeficiente, o sinalzinho de menos tem que acompanhar o número. Por que ele não acompanha o mais? Porque o mais é opcional. Então, aqui, na verdade, se eu quisesse falar nesse caso aqui, que o coeficiente é o mais 1 do y, é o mais 1, e o desse outro termo seria o mais 5. Tá? Então, se tiver um sinalzinho de menos, vai ser acompanhado pelo coeficiente.
Então, o coeficiente menos 1, parte literal, y ao quadrado. E esse aqui, que agora tem dois números, como é que eu vou fazer? Toma cuidado. 2a ao quadrado é 2 vezes a vezes a. Então, de número, eu tenho apenas o 2, que é o coeficiente. A parte literal vai ser o a vezes a, que eu chamo de a ao quadrado. Essa vai ser a parte literal, certo? Então, toma cuidado, né? Porque tem esse 2 aqui. Ah, mas esse 2 não é número, tio. Eu sei que é número. Mas neste caso, quando ele é expoente, ele é um símbolo. Então, na verdade, ele está representando que eu estou pegando o a e multiplicando por ele mesmo. Então, tomar muito cuidado aí nessa diferença, certo? Então, dividimos ele em coeficiente e em parte literal. Para todos os polinômios, a gente pode calcular uma coisa que é chamada de valor numérico. O que vem a ser isso? Já que a expressão algébrica, que o polinômio ele tem coeficientes e tem partes literais, o exercício ele pode te fornecer o valor de x, o valor de y. Ele quer saber assim, se você colocar esse número lá no lugar daquela letra, quanto que vai dar aquela expressão? Então, quando eu substituo números lá, eu vou ter operações entre números, portanto, eu vou ter um valor numérico. Então, para a gente finalizar, imagina que eu tenho x menos 3y mais 4, e eu quero saber o valor numérico quando o x for 1 e o y for 2. Como é que eu vou calcular isso? Então, aonde tem x, eu coloco 1 menos 3y é 3 vezes y. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 4. Multiplicação primeiro. 1 menos 3 vezes 2 dá 6, mais 4. 1 não tem sinal, fica positivo. Tenho 1, tenho 4, tenho 5. Devo 6, estou devendo 1. Então, a gente pode dizer que o valor numérico deste polinômio ou de uma expressão algébrica, quando o x for 1 e o y for 2, vai ser igual a menos 1. Se eu mudo o valor de x, y, imagina que eu quero x menos 1 e o y eu quero menos 7. Também vai mudar o valor numérico. Então, a gente faz a nova substituição. Então, x menos 3y mais 4. Então, o x menos 1, menos 3 vezes o y, que é menos 7, mais 4. Aí já aumentou a dificuldade da minha expressão, né? Do 7º ano. Então, não tem sinal antes, mantenho menos 1, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 7 dá 21, e repete o mais 4. Tenho 21, tenho 4, tenho 25, e devo 1. Se eu tenho 25 e devo 1, tenho 24. Então, o valor numérico deste polinômio ou dessa expressão algébrica vale 24 quando o x for menos 1 e o y for menos 7. Tá joia? Então, basicamente, é isso. Os polinômios, eles vão ser utilizados para generalizações. Então, quando eu não sei qual é o valor desconhecido, eu vou utilizar a letra, né? E essa letra ela pode ser uma incógnita, às vezes ela pode ser uma variável, mas o foco do vídeo é somente apresentar que existem essas expressões algébricas e elas recebem o nome de polinômios, tá? Tem as operações, como soma, como multiplica, tem classificação do polinômio, tem mais um monte de coisa, mas para o vídeo não ficar extenso, a gente vai finalizar por aqui, tá joia? Então é isso, deixa o seu like aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo se ajudou, se não ajudou, quero saber o que você pensa e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo, fica com Deus, um abraço e fui!